A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar grandemente o seu final de semana. Hoje, o dia do Evangelho, eu quero desejar que Deus abençoe. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus possa nos guardar, nos dar vitória em nossas dificuldades, nossas guerras, nossas tribulações. Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu fiquei um dia sem fazer o vídeo devido à correria do dia a dia. Deus tem provido, Deus tem abençoado, Deus tem me dado grandes vitórias. E a gente vai celebrando dia após dia a cada uma delas. Pois a palavra de Deus ela é permanente. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ele sempre vai zelá-la para cumprir cada ponto, cada vírgula, cada palavra que está escrito neste livro. Mas também a palavra de Deus é aquilo que nos faz caminhar, é aquilo que nos faz manter, é aquilo que nos faz dar força, é aquele alimento, aquele pão de cada dia que nos fortalece e nos faz caminhar em meio às dificuldades, em meio às tribulações, porque quando eu estiver triste, leia a palavra de Deus, a alegria vem no meu coração. Quando eu estou fraco e eu medito na palavra e nas promessas de Deus, a força vem do interior e o Espírito Santo certifica meu espírito que Deus está no controle de todas as coisas e Ele não perdeu o controle e Ele faz assim de acordo com a tua vontade, pois Ele é soberano. E hoje eu quero deixar uma palavra para você que deve estar pensando assim, mas irmão, o que acontece? Eu não consigo me firmar. Eu quero, eu busco, eu até vou lá, eu me esforço, mas eu não estou conseguindo me firmar. O que está acontecendo? Um dia, pessoas estavam em volta de Jesus e ele começa a ensiná-los. E ele diz assim em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, eles são parecidos, né? Ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava afundada sobre a rocha. Fundada. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. E grande foi a sua queda. Eu já tenho alguns anos, já vai para 3 anos que eu estou caminhando com Jesus, que eu me converti a Ele. E antes de eu ter essa experiência da minha conversão, eu comecei lendo a Bíblia. Um dia, um jovem evangélico chegou perto de mim e me disse, leia a Bíblia, tire esse ódio do seu coração. Conforme eu fui lendo a palavra de Deus e fui meditando, aquilo foi como se estivesse fazendo uma lavagem dentro do meu interior, que aquilo que eu gostava de fazer eu já não estava gostando mais, aquilo que me prendia, que me trazia ódio e angústia, eu consegui perdoar graças ao Espírito Santo de Deus, a Deus, e eu fui me libertando daquilo, e aquilo que eu carregava, aquela tonelada que eu carregava, aquele peso de angústia, de preocupações, de ansiedades, de dificuldades, de tristeza, de decepções que vinham acontecendo ali na minha vida, aqueles fardos pesados que eu carregava, aquilo foi se aliviando, pois a palavra de Deus vai dizer: venham até mim, vocês que têm fardos pesados, e eu vos aliviarei e vos darei fardos leves.
Mas ele faz um convite: vem. Aquele que tem fardo pesado, vem. Aquele que está angustiado, vem. Aquele que está com depressão, vem. Aquele que está em situação difícil, vem. E você que não está bem, não tem nada disso, vem também. Pois somente Ele é o autor da vida e somente Jesus pode te dar a salvação. Somente Ele pode escrever uma nova história na sua vida. Porque talvez a gente até pensa que está tão bem vivendo longe de Deus, mas quando a gente se depara naquele vazio, a gente vê que é somente Ele que tem a paz que excede todo entendimento. Então a palavra de Deus é como aquela rocha. Quando você medita nela, você observa as escrituras e você começa a praticá-la. Tem esse detalhe: aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam. Talvez você pode se questionar: eu vou, eu leio, eu ouço, mas você pratica? Se você ouve e não pratica, é como aquele que constrói na areia. Quando a tempestade vier, quando a doença vier, quando a tribulação vier, quando a dificuldade vier, você vai cair. Não adianta, está escrito. E tudo que está escrito acontece. Tudo que está escrito é a mais pura verdade. A Bíblia, como nosso manual de vida, ela sabe dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, de tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida agradável a Deus neste tempo. Mas isso também exige renúncia, exige esforço, pois na casa do Pai, a casa do Pai tem regras, a casa do Pai tem que ter obediência. Então você tem que ouvir a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra. Aí você vai experimentar o avivamento, o milagre, a providência, o amor. Você vai experimentar a plenitude do Espírito Santo agindo na tua vida. Mas ouçam as palavras e obedecem, permaneçam nelas. Pois aqueles que ouvem as minhas palavras, diz Jesus, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles que ouvem e permanecem, ouvir e permanecer, eu vou ouvir aquele ensinamento e vou caminhar praticando aquele ensinamento. Porque talvez você até viveu milagres. Em muitos lugares a gente vê acontecer milagres. Mas milagre não é o suficiente para te fazer ficar de pé. Mas sim os ensinamentos de Jesus. Sim os ensinamentos da palavra. Por quê? Porque se fosse assim, o povo de Israel não teria idolatrado um bezerro de ouro. Eles viram o mar se abrindo, eles viram maná caindo do céu, eles viram tantos milagres. E quando as pessoas não viveram tantos milagres e ainda não permanece firme na fé, não produz uma fé madura, o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas, no meio da multidão e no meio dos discípulos. Mas a gente vê que só os discípulos, aqueles que têm intimidade, aqueles que estão próximos, vivendo e obedecendo os ensinamentos de Jesus, são aqueles que permanecem. A gente vai ver no novo evangelho quantos milagres Jesus não fez no meio da multidão. E uma hora ele até questiona, ele fala: vocês estão vindo a mim porque por causa do pão, por causa do peixe, por causa dos milagres. Mas os discípulos que estavam ali dia após dia, vivenciando tudo aquilo que Jesus ensinava, vivendo. Ele até fala, na hora que ele fala, vou conjecturar para vocês entenderem, não vai ter mais milagres. E começa a dar um ensinamento do alto, do reino dos céus. Muitos não quiseram ouvir e começaram a sair andando. E ele perguntou aos discípulos: vocês não vão com eles? E ele: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia! Então que cada dia mais você possa ouvir o ensinamento. E não apenas ouvir, mas ler a verdadeira
Palavra de Deus.